Olá, gente, sou Estela Zulay, diretora e fundadora da Escola de Paz XD, e hoje estou aqui para continuar a nossa série SOS Estou Perdendo Meu Filho para as Telas. E no episódio 2, no episódio de hoje, eu quero falar sobre a questão das redes sociais. Os pais ficam em dúvida com muitos conflitos quando eles devem permitir que os filhos tenham suas próprias redes sociais, TikTok, Instagram, né? Se existe uma idade adequada para isso, se cada família pode escolher quando fazer isso, se é para proibir ad eternum até eles crescerem, enfim. Eu vou trazer aqui, baseado também em várias questões que chegam para mim, algumas dicas, alguns insights para que vocês pais possam ter ferramentas e refletirem sozinhos sobre o impacto que as redes sociais podem ter na formação de caráter, na formação, na construção do socioemocional, do emocional, do psicológico dos seus filhos. Na primeira questão aqui, a gente vai falar sobre uma faixa etária, né, de 0 a 8 anos, onde os neurônios estão em formação, as conexões neuronais estão aí fervendo, e é muito delicado tudo que essas crianças têm acesso, né, tudo que elas têm acesso. Então vamos falar sobre alguns perigos daquela criança ter uma rede social ou ser exposta constantemente pelos pais naquela rede social, principalmente Reels, TikTok, Instagram, né? A gente vê que não necessariamente as crianças elas estão se filmando ou estão tendo um conteúdo distribuído num perfil pessoal delas, mas no perfil dos pais. Então, as duas questões eu vou tratar aqui, tá? Tanto quanto aquela criança ter um perfil dela, quanto ela ser exposta no perfil dos pais, ok? Então, vamos falar primeiro da questão da exposição na tela, né? Quanto tempo aquela criança fica exposta a uma tela? Gente, criança tem que construir outros lados do cérebro também. E atividades manuais, atividades que desenvolvam outras áreas, elas têm um papel importante na formação daquele futuro adulto, né? E se aquele tempo de tela ocupa todo o tempo disponível daquela criança, ela não vai ter a chance de entrar em contato com outras atividades que possam contribuir muito, né, para a formação de caráter dela. Então, se aquela criança não tem um tempo de usar a criatividade, que não seja através do toque de dedo, se ela nunca montou um quebra-cabeça, não teve contato com outros tipos de materiais, né? Muito importante aquela criança aprender a ter contato, sei lá, com argila, terra, areia, madeira, papel, caneta, né? O quanto o tempo de tela vem engolindo esse tempo em que as crianças podem estar manuseando e trabalhando outros tipos de coisa, né, gente? Então, acho que os pais têm que ter aqui um bom senso, um senso crítico, um poder de avaliação, de entender o quanto as redes sociais estão sugando outros momentos que aquela criança deve e pode ter. Outra questão é a criança acaba sentindo que ela precisa, ela tem a necessidade de ser o tempo todo o centro da atenção, né? Então aquele pai ou mãe, enfim, que fica o tempo todo filmando aquela criança e aquela criança acaba ganhando várias curtidas, seguidores, repercussão, né? O tempo todo ela sente que ela tá fazendo sucesso, né? Ou até mesmo se ela tem o próprio perfil dela e o tempo todo ela está ali vivendo em função daquelas curtidas. Gente, qual é a necessidade que aquele futuro adulto vai ter de ser o centro da atenção? E na vida, gente, a gente sabe, né? Muitas vezes nós não somos o centro centro das atenções, a nossa vida não se resume ao nosso próprio umbigo, à nossa própria performance, ao nosso sucesso. Cada vez mais o mercado e o novo mundo exige dos futuros adultos essa visão mais empática, essa visão mais ampla, essa visão mais social, essa visão mais de compartilhamento, né? E o quanto aquela criança, então, vai minando essa capacidade de olhar além dela mesma. Então, é muito importante os pais colocarem de novo a mão no pulso e sentirem o peso
que aquela necessidade de ser o centro da atenção está tendo na formação daquela criança. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é aquela criança criar, isso sempre aparece aqui muito na questão que os pais colocam, né? Da criança criar uma dependência de ser aprovada o tempo todo por outros, né? A gente já tem cada vez mais uma necessidade de sermos aceitos, de sermos aprovados por um mundo aí tão julgador, tão seletivo, né? Tão cheio de padrões que a gente precisa seguir. Então, vamos pensar com muita consciência e responsabilidade, né, do quanto aquele futuro adolescente, futuro adulto vai depender, né, da aprovação de outros para se sentir importante, para se sentir valoroso, para se sentir amado, para se sentir querido. Então, muitas vezes, o uso excessivo pode criar essa dependência, o uso excessivo de redes sociais pode criar essa dependência, esse olhar. E, gente, a gente vê precocemente pré-adolescentes e adolescentes entrando em depressão, apesar de fazerem sucesso aí nas redes de TikTok, Instagram. É muito delicado isso. A gente não, às vezes aquela criança tão fofinha, bonitinha, 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Tá sendo overexposta e os pais achando aquilo lindo, né? Vibrando, olha só quantas habilidades meus filhos têm e chamam a atenção dos outros, mas o quanto sem querer tá despertando naquela criança, naquele pré-adolescente, essa necessidade de aprovação, de palmas, de curtidas, né? Para se sentirem felizes, para se sentirem importantes, para se sentirem completos. Por fim, eu quero tratar dessa questão da adultização, né? Esse uso também de redes sociais, às vezes, tira a infância daquela criança, porque aquela criança, para fazer sucesso, para ser sucesso, ou aquele pré-adolescente, ele acaba imitando os adultos, né? E isso que acaba sendo engraçado, divertido, bacana, né? Aquelas dancinhas. Isso tira aquela pureza, aquela ingenuidade tão bonita da infância, gente. Isso tira a possibilidade daquela criança ser apenas uma criança e passar pelas fases importantes daquela infância, passar por aquela fase de crescimento na hora certa, né? Isso faz com que essas crianças se tornem mini adultos, já com roupas parecidas com as da mãe, biquínis, maiôs, traz uma carga aqui que vai fazer com que aquela criança cresça pulando uma fase extremamente importante. E falar sobre os adolescentes e o uso das redes sociais é falar sobre todas essas questões, mas com um olhar bem focado na autoestima. Os pais têm que ter um olho muito atento em cima desses adolescentes que às vezes podem estar em depressão, com a autoestima lá embaixo, em função do uso excessivo, da presença excessiva nas redes sociais, nem sempre numa participação ativa, se expondo, mas o dia inteiro se comparando com outros adolescentes que estão lá. Então, é muito importante o diálogo com esses adolescentes, essa sensibilidade e a coragem de falar desses assuntos, desses temas, de frente com os filhos, gente, porque pode ter muita coisa que está sendo oculta, varrida para debaixo do tapete e amanhã a conta chega. Gente, uma hora a conta chega. Espero ter ajudado um pouquinho por aqui nesse segundo episódio. Semana que vem eu tô de volta aí com SOS. Estou perdendo meu filho para as telas com mais um tema importante para vocês. Aliás, para todos nós. Até lá.